Um outro ponto importante para a gente entender é a parte do ciclo de vida de um componente. Eu vou copiar esse código, eu vou criar um step06, step06.html. Eu vou copiar o step05 e vou colar aqui no step06. A gente pode acompanhar que nós criamos um componente chamado app e esse componente ele tem um ciclo de vida. Então, o momento que ele é criado, ele passa por uma etapa de ciclo de vida. Então, acontece que cada vez que o meu state também é alterado, esse componente ele sofre um efeito. Nós vamos criar aqui o hook use effect para a gente entender em quais etapas cada efeito é acionado. Então, nós vamos utilizar também o react.useEffect. E esse useEffect ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função, então a gente vai colocar aqui uma arrow function. E o segundo parâmetro, ele é um array de dependências. Então, nós vamos colocar aqui esse array de dependências vazio, para a gente conseguir entender. O primeiro ponto, eu vou dar um console.log useEffect com dependência vazia. Nós vamos criar também um useEffect com dependência. Agora, o meu array, eu vou colocar a dependência, o name. Isso quer dizer que toda vez que esse name sofrer um efeito, uma alteração, ele vai cair exatamente aqui nesse hook, nesse useEffect. Aqui, quando eu falo que o meu array de dependências é vazio, então toda vez que esse componente for criado, ele vai ser chamado uma vez e não vai ser disparado novamente depois que esse name for alterado. Então aqui, toda vez que o meu name for alterado, esse useEffect vai ser disparado. Aqui em cima, ele vai ser como se fosse uma espécie de loading do componente. Então, a primeira vez que o meu componente é carregado, ele vai passar aqui. Eu vou colocar aqui dependência vazia, name. E nós vamos criar um terceiro efeito, que é o sem dependência. Vou colocar aqui sem dependência. E esse efeito, ele vai ser disparado em qualquer momento. Sempre que houver uma alteração em um state, sempre que ele for inicializado pela primeira vez, esse efeito vai ser disparado. E por fim, a gente vai colocar aqui também um console.log, um render. Eu vou salvar e vou abrir esse step06. Eu vou inspecionar o código agora, clicando com o botão direito, Inspect. O que a gente vai poder ver no console? A primeira vez que ele passa, ele renderiza o meu HTML. Então, antes de passar em todos os effects que a gente criou, ele passa pelo meu render. Depois ele passa para o dependência vazia, que esse é uma espécie de load do meu componente. Então, sempre que eu quero buscar talvez uns dados de um repositório e exibir já no load do meu componente, aqui é uma boa opção para a gente colocar, que é esse array de dependências vazias. Aqui a gente colocou o name, porque ele passa pelo useState aqui a primeira vez, então esse name meu é alterado. Então ele dispara esse useEffect. E o meu último useEffect é que todo momento ele dispara esse sem dependência. O que eu vou fazer aqui agora é limpar aqui o meu console e vou clicar no botão alterar nome. Quando eu clico no alterar nome, ele re-renderiza o meu componente, por isso ele passa novamente no render, e agora ele dispara somente dois useEffect. Ele dispara esse segundo useEffect, que é o que sofre a alteração com o name, que é o meu array de dependências, porque eu alterei o nome ao clicar nesse botão, e ele dispara também esse último useEffect, que é eu não coloquei nenhum array de dependências, então toda vez que acontecer algum efeito no meu componente, esse método é disparado. Então aqui a gente consegue trabalhar a lógica da nossa aplicação. Se eu quero obter alguns dados e manipular esses dados, a gente consegue controlar se a gente quer um array de dependências vazio ou referenciando um state ou simplesmente afetando qualquer comportamento que acontece dentro do meu componente.